Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, excepcionalmente, sem aquela vinheta de entrada maravilhosamente proferida pelo nosso querido Flamínio, devido a alguns problemas técnicos que o nosso querido Guilherme vai tentar solucionar para os próximos programas. Estamos na agradável companhia do nosso querido Fábio, do nosso Marcos. Estávamos com saudades, Marcos, bem-vindo. A nossa querida Fátima, que na semana passada também estávamos juntos, né? Que fizemos gravado lá no Paulo de Tarso, né? E uma boa noite ao Guilherme, também conhecido como Pegador de Ondas. Não à toa que ele é carioca. Rádio, onda de rádio aqui. Também as ondas de rádio. E hoje estamos estudando, como fazemos semana a semana, um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos abordar e fazer algumas reflexões sobre o capítulo 28º, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. E vale a pena nós reconhecermos que o nosso querido Kardec, ele compreendeu de maneira tão desprovida de enganos a importância da prece, que ele elaborou um capítulo com inúmeras preces. E só de preces, né? Então, inclusive, ele parte do princípio, sobretudo do tema que nós vamos dar mais ênfase nesta noite, sobre a principal prece que nós ocidentais conhecemos, que é a prece dita pelo próprio Mestre, a prece do Pai Nosso. Mas nesse capítulo, é um capítulo muito pedagógico, muito instrutivo, porque o Kardec ele elaborou, como grande pedagogo que era, ele elaborou inúmeras preces para as mais variadas situações. E é muito legal nós observarmos que conforme você vai lendo as preces para as mais variadas situações, nós vamos reconhecendo que é como se houvesse um resumo da doutrina espírita. Vocês já repararam isso? É impressionante. Impressionante. Você pega lá os capítulos, né, os temas das preces. Eu até estava procurando aqui, agora eu achei. Olha só, tem preces gerais, né, que é a oração dominical. O Pai Nosso é conhecida como oração dominical. Evidentemente que nós nos recordamos que a França é um país eminentemente católico, e os franceses lá do século XIX, era muito comum eles apelidarem a oração do Pai Nosso de oração dominical. Então tem preces para as reuniões espíritas, preces pelos médiuns, e um outro item que ele elaborou, olha como que ele separa de maneira pedagógica, de maneira didática, preces para si mesmo. Então tem preces para cada um, para nós mesmos. Então tem preces aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, preces para afastar os maus espíritos, preces para pedir a corrigenda de um defeito. Olha que bacana. Preces para pedir a força de resistir a uma tentação, prece pela ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação, preces para pedir um conselho, preces para as mais variadas situações. Também ele elaborou um outro item, preces pelos outros. Olha que bacana. É muito comum a gente, vamos fazer preces pelos nossos filhos.
mas também devemos fazer preces pelos filhos de pessoas que têm problemas semelhantes aos problemas que os nossos filhos apresentam. Então, preces por alguém que esteja em aflição, querem mal, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Olha só, né? Prece de agradecimento por um benefício concedido a um opositor nosso. Preces por uma criança que acaba de nascer, por um agonizante. Preces por um agonizante. Um outro item que ele elaborou, preces por aqueles que não estão mais na terra. E isso é uma coisa assim que a gente se acomoda tanto, né? Que muitas vezes, mesmo parentes, nós não, entendeu? Passa um tempinho aí e tal, aí acaba caindo no esquecimento, no nosso dia a dia tal, e a gente, né, acaba tendo essa conduta indiferente até pelos nossos próprios familiares, e muitas vezes queridos nossos, né? Então, preces por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas a quem tivemos afeição, preces por um inimigo morto, por um criminoso, por um suicida. Olha só. E é interessante, né? Você imagina, né? Quando coloca preces por um suicida, aí ele explica, né, o que acontece com o suicida. Por isso que é como se fosse um resumo. Esse capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, é como se fosse um resumo da doutrina espírita. Preces pelos doentes e pelos obsediados, que é o último item, né, que termina o capítulo. Preces pelos doentes, mas também preces pelos obsediados. E tem uma prece lá que é muito tocante para mim. Eu até gostaria que você procurasse aqui para mim, Fátima, deve estar aqui na 349, que é uma prece que um médium na cidade de Lyon, ele estava passando um féretro conduzindo o corpo, o caixão conduzindo o corpo de uma pessoa que acabava de morrer. Isso. É isso aqui, preces por alguém que acaba de morrer. E aí, essa prece, o médium, ele foi inspirado a fazer essa prece. E era uma pessoa que ele não conhecia, né? E é uma prece belíssima, né? Então, prece por alguém que acaba de morrer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senhor Todo-Poderoso, tal. Para logo após a morte, não é essa. É do... tá. Uma outra tradução, né? Tá, então eu vou ler essa daqui, ó. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas têm ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação, que se segue sempre a separação, e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento. Vocês se lembram do capítulo anterior, que nós falamos sobre a qualidade da prece e sobre a eficácia. A qualidade envolve o recolhimento, né? Fecharmos em nosso quarto e termos uma conversa íntima com Deus. Aí o outro item é a sinceridade, né? A sinceridade da prece e o coração puro. Ou seja, pelo menos no momento da prece, vamos abrir o coração e vamos esquecer as ofensas, perdoar aqueles que eventualmente nós estejamos em conflito. Então, a sinceridade do pensamento, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas,
como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Então vamos lá. Tem uma prece, né? Um modelo de prece, são apenas 2 parágrafos por alguém que acaba de morrer. Então a prece é assim: Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano de tal, que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ele suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar ou abreviar as penas que ainda pode experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-o para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Fulano de tal, vindes de reentrar no mundo dos espíritos e entretanto estais aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservastes senão o envoltório etéreo. E aí segue, né? Ele vai dando mais detalhes justamente sobre a própria doutrina, sobre os conceitos da doutrina. E aquela que eu disse, eu achei agora, ó, é a do item 61. Esta prece foi ditada a um médium de Bordeaux, não é de Lyon, é de Bordeaux, no momento em que passava diante de suas janelas o enterro de um desconhecido. O enterro de um desconhecido. E aí essa que é a prece psicografada, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que vêm de deixar a terra. Que a vossa luz brilhe aos seus olhos, afastai-os das trevas, abri seus olhos e seus ouvidos, que os vossos bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericórdia e misericordiosa indulgência em favor daqueles dos nossos irmãos que vêm de ser chamado do exílio. Fazei com que seu retorno seja o retorno do filho pródigo. Esqueçai, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer para vos lembrar do bem que pôde fazer. A vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos abrandar a vossa justiça por essa fonte de bondade que provém de vós. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que vindes de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, vos envolvam e vos ajudem a sacudir as vossas cadeias terrestres. Compreendei e vede a grandeza de nosso Senhor. Submetei-vos sem queixas à sua justiça, mas não desespereis jamais da sua misericórdia. Irmão, que um sério retorno do vosso passado vos abra as portas do futuro, em vos fazendo compreender as faltas que deixastes atrás de vós e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que os bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vossos irmãos na terra orarão por vós e vos pedem orar por eles. Então essa que é a prece. E que é uma coisa assim muito tocante, porque eu me lembrei que lá na minha pacata São José do Rio Pardo, quando o meu avô morreu, eu estava com 5 anos de idade, e era muito comum o corpo ser velado na própria casa, na sala da própria casa. E os vizinhos colaboravam levando cadeiras, né? Porque não tinha cadeira para todo mundo, então
cada vizinho emprestava 3, 4 cadeiras lá, e aí todo mundo, e as pessoas ficavam orando, né, na sala até o momento do enterro, né? Passava a noite, pelo menos uma noite era passada, pelo menos uma. E aí, aí depois o corpo era colocado no caixão e as pessoas iam se revezando para levar para o cemitério a pé. E no meu caso lá era uma caminhada de 30 minutos, entendeu? Então você imagina carregar um caixão, ia revezando, né? Porque não tinha o carro da funerária tal. Depois começou a ter, né? Aí colocava no carro e as pessoas iam seguindo o carro, né? Mas no começo não, né? Segurava na alça e ia embora, né? Exatamente. Então, eu só quis fazer essa recordação porque é muito comovente, né? Você imagina, o cara, o médium viu o corpo passando lá na cidade de Bordeaux, né? Não era Lyon, eu que me equivoquei, e aí ele teve a inspiração e foi lá e psicografou a mensagem, e você vê que é uma mensagem linda, né? E coloca os conceitos espíritas de maneira resumida, mas coloca, né? Então, essa era a abordagem inicial, eu gostaria de ouvi-los. Nós temos aí uma longa jornada aí pela frente, e com a permissão do Guilherme, hoje nós vamos até as 3h15, né? Não é isso, Gui? À vontade. Beleza. Fábio, gostaria de ouvi-lo, e aí depois a gente vai dando os pitacos. Eu queria repetir uma piada que eu contei aqui uma vez, que eu acho que ela tem a ver com o nosso estudo aqui de hoje, que é a piada de um tema que eu gosto muito, que é a piada do mineiro. Você não está me ouvindo, Guilherme? Não? Tá ligado? Veio. Não. Pera aí, Fábio, vai com esse. Bate aí. Aí. Então vai, vamos lá. Olha lá, repetindo então, problemas de microfone. Eu vou contar a piadinha do mineiro, que vai se encaixar perfeitamente no tema que nós estamos estudando. Que é aquela que chegaram para o mineiro, que estava lá na beira da estrada, e para tirar um sarrinho dele, falaram assim: ô mineiro, essa terra aí dá tomate? Aí o mineiro falou assim: não dá não, senhor. E essa terra aí dá batata? Não dá não, senhor. Essa terra aí dá mandioca? Não dá não, senhor. Aí o cara já foi falando assim: puxa, mas que coisa, né? E milho? Também não dá não, senhor. Ué, mas nada que plantar dá nessa terra? Não, se plantar dá. Se plantar dá tudo isso aí que o senhor falou. Então, qual que é a mensagem? A desencarnação é o plantio e a colheita. Exatamente, né? Então, se a gente fizer uma comparação, né, com essa terra com o nosso coração, a gente vai ver que o nosso coração, se nós não plantarmos nada nele, ele não dá nada, não é verdade? E o que significa plantar alguma coisa no nosso coração? Significa arar, né? Trabalhar a terra do nosso coração. Significa colocar boas sementes no nosso coração. Significa, de fato, fazer um bom trabalho. Remover as ervas daninhas. Excelente, olha, remover as ervas daninhas, capinar, né? É um serviço duro, né? É um serviço duro para fazer no nosso coração. E interessante é que Jesus, assim como Kardec nesse estudo, está mostrando, deixando claro para a gente que ele se preocupa com os nossos sentimentos, ele se preocupa com o conteúdo do coração verdadeiro, e não com a máscara, né? E não com a forma, e não com as coisas exteriores. Então, tudo vai por água abaixo, quantidade de palavras, palavras belas, estar em evidência em um lugar alto, colocar uma roupa diferente, uma batina ou um terno, ou seja lá o que for, ou colocar uma Bíblia debaixo do braço. Nada disso tem
teor, né, numa conversa com Jesus, numa conversa com Deus. O que tem teor verdadeiro é a qualidade da terra e o que dá essa terra, né? Por isso a piadinha do mineiro mostrando o que tem, que nós vemos no programa passado, que fala assim: nós podemos erguer os nossos braços para o alto, mas as nossas mãos têm que estar ocupadas com o trabalho, né? As nossas mãos têm que estar envolvidas na obra, na colheita do fruto, né? No plantio e na colheita do fruto. Senão não adianta erguer os braços para o alto, né? Então foi uma mensagem figurada, né, que cai muito bem para nós entendermos que a verdadeira prece que é agradável a Deus é a prece que sai simples, mas que sai pura, né, dos nossos corações. É verdade, boa noite a todos, hein? Até lembra aquela... Não, na oração, nós vamos falar da oração dominical, mas Jesus fala, né? Entre em seu quarto, né, em secreto. Então não precisa alegorias, não precisa de alguém que também te diga como fazer. Não precisa de intermediário. Não precisa de intermediário, vá direto falar com Deus, mas de coração puro, né? Vai falar diretamente com Ele. Então, entre no seu quarto, se tranque no seu quarto, algo assim. Entre dentro de si, pode servir também, assim também se interioriza, né? E fale com Deus, né? E a prece. E me lembra também o nosso lar, né? Que André Luiz, ele fala da importância da prece para o espírito desencarnado. Que só uma pessoa lembrando e orando por aquele desencarnado, ele já recebe um benefício muito grande. Até tinha uma senhora que era uma única pessoa que estava orando por ele, né? Não sei se vocês se lembram no filme. Que era uma que ele ia lá para ser atendida por ele, ele falava, fala que eu não estou, eu parei e tal. Ele até menosprezava. Isso, e ela era uma das poucas, a única que lembrava dele e orava por ele. E era reconhecido, né? Ela tinha uma conduta de gratidão por ele, porque ela havia sido atendida pelo André Luiz quando encarnado como médico, e mesmo ele agindo até com certa indiferença muitas vezes, ela manteve essa gratidão o resto da vida. E como ela desencarnou antes dele, ela fazia preces por ele. E essas preces lhe foram úteis. Muito. Uma das duas pessoas que orava por ele, né? Uma das duas, né? Qual que era a outra? A mãe. A própria mãe. A mãe. Tá aí no nosso lar, você achou aí? Ou você se lembra? Tô lembrando do filme, pelo menos. No livro, não sei se tem. Eu acho que no livro tem referências a outras pessoas que ele ajudou também. Mas, por exemplo, de uma série enorme de consultas, meia dúzia, entre aspas, não sei se eram 6 apenas, meia dúzia ele atendeu de graça, entendeu? E essas pessoas que atenderam de graça, uma delas era essa senhora. E a mãe também que intercedeu por ele, né? Muito bom. Boa noite, amigos. É um prazer estar novamente com vocês. E com relação à prece, falamos muito a semana passada e hoje voltamos um pouquinho ao assunto, porque na realidade a prece vem do coração e estarmos com ele aberto é a coisa mais importante. Apenas falar palavras não adianta. Temos que estar com o coração aberto para tocar o coração, para que Jesus nos atenda, para que Deus nos ouça e termos fé, muita fé no que estamos pedindo. Continuamos assim, falando sobre preces. Mas parece... Pois não, Fatinha, se quiser complementar, pode complementar, não tem problema. Como o assunto é prece, eu vou ler uma oração. Fica à vontade. Que fala sobre a prece. Sim, lógico. Claro. Quando ora, a alma, à semelhança de um botão fechado, que sobre o cálido auxílio do sol se abre para a vida. Também se descerra, desdobrando os valiosos recursos latentes, numa explosão de beleza e de realização. A oração é luz
que estabelece um hífen de poderosa união entre a alma que se abebera e a fonte inexaurível, que é inexaurível, que a descedenta. Orando a criatura, ascende a Deus, banha-se de paz, impregna-se de confiança e renova-se sobre as blandícias das vibrações superiores. Alaga-se, fugindo às algemas e que jaz prisioneira no vale escuro das torpes limitações. Murmurando a sonata oracional, a alma se converte num receptáculo precioso que os sublimes ouvidos registram e as santas possibilidades repletam. Respondendo à oração, o Onipotente inspira, beneficiando o suplicante e acalmando com a antevisão do porvir radioso. Precipia-se a oração num solóquio da alma e dor, em gratidão, em amor, pedindo, louvando ou agradecendo. Prossegue-se a oração num diálogo em que as emoções espocam em ansiedades, em festas, em êxtases, e as forças cósmicas respondem em forma de reconforto, esperança ou felicidade, feitos de interlúdios de inefável bem-estar. Ora, e abre a boca da alma, esvaziando-te o eu, a fim de que o Senhor da vida te preencha de plenitude. Oração é vida. Fluia. Nossa, altíssimo nível. Quem que assina aí? Tem o autor ou Fatinha? Não tem, né? Deixa eu ver. Ah, sim, é o livro Heranças de Amor, ditado pelo Espírito Eros através da psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Nossa Senhora. Espírito Eros. Depois eu vou dar uma fotografadinha para pegar essa prece. Essa explicação, né, essa mensagem. É um livro com bastante preces, assim, bonitas, tocantes. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre a importância da prece, mais particularmente sobre o Pai Nosso. 3 são os objetivos da prece, que todos sabemos: louvar, pedir e agradecer. Nós, infelizmente, quase nunca louvamos, para dizer nunca louvamos, muito pouco agradecemos, e o que mais fazemos é pedir. E ainda muitas vezes nem sabemos pedir, né? Porque pedimos com arrogância, pedimos com orgulho, achamos que Deus é nosso office boy, né? Vai lá, Deus, resolve o problema da minha conta. Vai lá, Deus, resolve o problema do meu coração. Vai lá, Deus, resolve o problema, né? Como se Deus fosse nosso empregado. E agradecemos muito pouco, deveríamos agradecer muito mais. Inclusive até me lembro daquele poema da gratidão, que é uma prece belíssima, né? Que o nosso querido titio Divaldo, com muita frequência, encerra as suas palestras. Eu acho que você poderia nos dar a honra de escutá-lo no final também, né? Podemos sim, posso tentar. Lá no finalzinho. Memorizá-la. É verdade. Vale a pena, todos nós. É verdade, ela é muito bonita mesmo. E louvar a Deus significa reconhecer a grandeza de Deus, significa admirar a grandeza de Deus, significa tietar Deus. Nós tietamos apresentadores de TV, nós tietamos e admiramos
artistas, atores, atrizes, e não tietamos Deus, não admiramos Deus, não louvamos Deus. Se nós observarmos o Pai Nosso, logo na primeira metade, o que Jesus mais faz no Pai Nosso, na primeira metade, pelo menos na primeira parte, é louvar Deus. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Olha só, ele reconhece a grandeza, né, do reino. E quantas vezes ao longo do Evangelho, dos ensinos de Jesus, que ele se referiu ao reino de Deus. E o reino de Deus, todos nos recordamos, que nada mais é do que a obra divina no coração de cada um de nós. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então, veja só que bonito que é, né? O principal homem que pisou nesse planeta, que dividiu a história, que governa o nosso planeta e governa os nossos corações, nos ensinou e utilizou a primeira parte quase que inteira para reconhecer, para louvar a grandeza do nosso Pai. Mas não porque Deus precisa ser louvado, né, Marcelo? De maneira alguma. De maneira alguma. Ele não precisa ser louvado, aliás, ele nem está preocupado com isso, né? Tem tanta preocupação, né? Tem tantas ocupações, né? Melhor dizendo, né? Porque Deus não tem preocupação, né? Que preocupação que Deus tem? Está tudo dentro dos seus planos. Está tudo dentro das suas leis, né? Inclusive a liberdade, que tem muitas pessoas que consideram que não devem fazer preces. Olha só o ponto que nós chegamos, né? Como que nós somos comodistas e como nós somos, como nós utilizamos de argumentos enganosos, argumentos falaciosos, para nos mantermos no mesmo nível de falso entendimento, no mesmo nível de estagnação, e a gente usa esses argumentos para ficar parado. Olha que coisa, como que é incongruente. Nós usamos esses argumentos para evitar o progresso. E quais são os argumentos que as pessoas, vamos dizer assim, mais materialistas, que consideram que não é preciso fazer preces a Deus, porque Deus sabe das nossas necessidades, e sabendo das nossas necessidades, nós não precisamos pedir nada. Acontece que todos conhecemos as leis de Deus. Então, se você pegar lá no livro dos Espíritos, aquelas leis morais, então tem lei de sociedade, lei de adoração, lei de progresso, lei de destruição, lei de justiça, amor e caridade. E uma das leis, sabe qual que é? A lei de liberdade. Então, nós também temos a liberdade de fazer o pedido para mudar o rumo daquelas circunstâncias que nos afligem. Então, nós devemos recorrer a Deus justamente por causa dessa lei de liberdade. Inclusive por humildade também. Inclusive por humildade. Então, por exemplo, os fatalistas, eles se acomodam, e inclusive tem um posicionamento pessimista, que se uma doença me acomete, eu sou acometido de uma doença, aí essa doença, o curso dela é irrevogável, ou seja, é uma doença incurável. O que a medicina terrena podia fazer já foi feito e, infelizmente, vai ter o curso natural. Tudo bem, tem o curso natural, mas se nós fizermos as preces, nós podemos
fazer com que, se é uma doença que vai provocar dor, que essa dor seja mais amena. Se é uma doença que vai provocar os mais variados sintomas, que esses sintomas sejam mais amenos. Que a gente se sinta mais forte. Que a gente se sinta mais forte. E também nós podemos fazer preces pelos cientistas e pelos especialistas naquela doença, porque, às vezes, um dos estudos são promissores, e esse estudo, que é promissor, pode, naquele momento que a doença atingiu, no exemplo que eu estou dando, que me atingiu, um desses estudos acabou sendo promissor e apareceu um tratamento inovador que vai pelo menos prolongar, no exemplo que eu dei, a minha vida. Eu me recordo com carinho da minha professora do 4º ano, Zélia Abramovic. Abramovic é porque ela era de origem iugoslava. E na época, né, tinha a Iugoslávia, né? Hoje tem uns 7 ou 8 países lá, né, na antiga Iugoslávia, né? Hoje é Sérvia, Montenegro, Croácia, são vários países lá, né? Agora é de 6 a 8, né? Outro dia eu contei lá, é um monte de países lá, né? Eles foram dividindo lá, né? Acho que Macedônia também, né? Nem tinha e agora voltou a ter, né? Aquela Macedônia do passado e tal. E essa dona Zélia, ela foi acometida na época de aquela doença dos olhos, que aumenta a pressão, me ajuda a lembrar? Glaucoma. O glaucoma. E o glaucoma, na época, não tinha o que fazer. Entendeu? Era assim, era final dos anos 70, começo dos anos 80. Evidentemente que eu estou me referindo aos anos 70, em São José do Rio Pardo, uma cidade do interior do estado de São Paulo, e que na época, quando havia inovações, quando um filme era lançado nos Estados Unidos, esse filme só chegava no Brasil 1 ano depois, né? Vocês se lembram disso, né? Filme de sucesso. Imagina a medicação, né? Não é como hoje, né? Hoje, se tem uma medicação que é lançada lá na América ou na Europa, no dia seguinte você tem acesso a ela. Bom, aí então, eu me lembro que ela falou que ela fazia orações. Ela pedia a Deus para que os profissionais, né, os especialistas, tal, ajudassem a desenvolver novos colírios, né? Eu só sei te dizer que 6 meses depois, o especialista que ela havia consultado aqui em São Paulo, capital, ele falou que tinha surgido, né, um colírio, pilocarpina, né? E esse colírio, ele contribuiria para controlar a evolução da doença. E ela passou a usar, você se lembra disso? Você entendeu? Então, quer dizer, nós não vamos fazer nada. Então tudo é fatalista. Não vai dar certo e tal, né? Então, quer dizer, é aquela história lá, né? Aquela conduta do pessimista, né? O pessimista, na minha opinião, é a pessoa que eu particularmente tenho mais dificuldade de conviver com o pessimista. Porque qualquer coisa que você fala para ele, mas não vai dar certo. Já fizeram isso, não sei aonde e tal, e não vai dar certo. Então você busca uma outra solução. Aí também você vai lá empolgar. Não, também não vai dar certo. Então quer dizer, nada dá certo. E ele está sempre tranquilo, né? Que ele não sai do lugar e fica criticando. Não sai do lugar e fica criticando. E aí eu me recordo de um pensamento do nosso querido Emmanuel, quando ele diz assim, não reclame, auxilie. Né? Não reclame, vírgula, auxilie. Então, quer dizer, ao invés de ficar reclamando, né? Faça alguma coisa útil. Né? Você viu que nós demos uma volta, né? Mas daqui a pouco eu vou chegar no Pai Nosso, gostaria de ouvi-los. Tem uma prece aqui que a nossa querida Fátima separou, que é uma ampliação aqui do Pai Nosso. Eu queria comentar, né, que
parece bastante contraditório que Allan Kardec comece explicando que a prece agradável a Deus é aquela que sai do nosso coração, onde a gente formula, onde a gente abre, né, o nosso íntimo para Deus, e em seguida ele coloque preces prontas. Né? Sim, parece contraditório. Parece muito contraditório, e eu acho que vale a pena a gente falar disso um pouquinho, né? Sim, bem lembrado. Que Allan Kardec tinha o cuidado de se comunicar com 1000 casas espíritas, né, na sua época, que estavam espalhadas pelo planeta. E naquela época era tudo por carta, não tinha luz elétrica, né, não tinha lápis e borracha. Então ele tinha um trabalho muito grande, muito árduo, que, por sinal, nós temos de dar um grande mérito, né, por ele conseguir chegar nos objetivos que ele chegou com tanta dificuldade. E o que ele recebia, ele organizava. E ele, além das explicações dos espíritos acerca da doutrina, né, desse compêndio de ensinamentos, ele recebia também muitas preces. E ele fez questão de reservar esse pedaço do Evangelho, onde ele colocasse de forma organizada também algumas preces. E ele explicava o que cada prece queria dizer, né? Então ele falava assim, como o Marcelo leu no exemplo: se nós estamos diante de uma pessoa que acabou de falecer, ela se encontra nessa determinada situação, e nada mais, como que é a palavra? Salutar, nada mais apropriado do que usarmos dessas palavras para essa situação, né? Então ele usa como exemplo, fala assim, essa e essa e essa palavra cabem muito bem para essa situação, né? Então o objetivo de Kardec era que nós nos condoêssemos de determinada situação, mas não só isso, que nós a entendêssemos como um facho de luz caindo sobre a situação. E com aquele facho de luz que a doutrina espírita abre sobre aquela situação, nós podemos usar as palavras corretas para a situação correta. E até teve uma mensagem que... Isso que é bonito, né, desse momento. Então Allan Kardec faz uma coletânea de preces assim: olha, com o facho de luz nessa determinada circunstância, ou seja, uma pessoa doente, uma pessoa enferma, como que o Espiritismo vê essa situação? E aí, agora que você vê essa situação com outros olhos, o que você quer falar sobre ela? Aí ele vai lá e dá um exemplo. Mas não significa que é uma fórmula, que é um ritual, que tem que seguir daquele jeito. Exatamente. Ele simplesmente coloca como uma referência. Um elemento a mais de referência para nós, onde nós vamos ali conhecimentos, exemplos. Então eu acho magnífico. E vai ao encontro do que Paulo ensina, que é a importância de que as preces sejam inteligíveis. Entendeu? Então o objetivo maior é esse. Quando Kardec faz essa coletânea para as mais variadas situações, o objetivo dele era esse, de deixar a prece inteligível a quem faz e a quem recebe. Para que a comunicação seja uma comunicação clara e que caminhe para a eficácia da prece. Exatamente. Contribuindo para a eficácia. Exatamente. Porque o objetivo, já que você falou de eficácia, né? Pois não. O objetivo é que receptor e transmissor estejam maduros, né? Naquele propósito. Bonito, né? Sim. Essa é a eficácia. Emissor e receptor. Uhum. Muito bom. Fatinha, pode falar aí, querida. O que você deixou separado? Pode falar, querida. Depois
tem uma das preces que fala, vou ler para vocês entenderem como é terrível a ideia do nada, quando se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora, seu amigo, se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre, como um sopro, que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Então, a importância que eu vejo nesse pedaço dessa prece é a gente sentir que não é morrendo que acaba. Então, a importância que isso toca o coração no espiritismo. Das pessoas que a gente gostou tanto de uma pessoa, como pode morrer, acabou. Nunca mais vai encontrar, nunca mais vai ver, independente dela ter sido boa ou ruim. Então, não, né? A certeza de um reencontro é que fortalece, né, a nossa fé, né? E nas preces e na doutrina, né? Isso consola, né? Por mais dolorosa que seja a dor da separação, não é maior que a alegria do reencontro. Né? O nosso querido Rossandro foi muito feliz, né, nessa exposição, né? Muito bem, então tem uma oração aqui do Pai Nosso que a nossa querida Fátima separou, e é um Pai Nosso um pouco mais desenvolvido. Não tem o autor, né, Fatinha? Não tem, eu ganhei ela assim, e acho muito linda. Então tá legal. Então diz assim: somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Nessas duas palavras, humildade e caridade, todos são iguais perante o Pai. Santificado seja o vosso nome. O seu testemunho foi de bondade, de amor e de caridade. Venha a nós o vosso reino. Através dos seus ensinamentos, alcançamos o vosso reino. Com o nosso crescimento, com a nossa elevação na fé, o reino que não é desse mundo, e quando a nossa essência for de amor e de caridade. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Nessas palavras, uma verdade. Não podemos fugir dos seus desígnios, sejam de resgate, sejam de testemunho, sejam de fazer o bem ou simplesmente de sermos felizes. Isto é fé, é confiança. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O nosso pão, o nosso alimento, que nos mantém fortes sem esmorecer. O alimento de cada dia, vivendo um dia de cada vez, cada momento, prestando atenção no que a vida nos mostra, somos atendidos e recebemos de imediato no nosso dia a dia, mesmo que não tenhamos pedidos. O Pai ama seus filhos e lhes dá o que eles precisam. Perdoe nossas ofensas, assim como devemos perdoar também. Imploramos o perdão do Pai e com esse mesmo olhar devemos nos virar para aquele que possa ter nos ofendido. Esse é um ensinamento de amor e humildade. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Ele nos protege assim como um pai protege seu filho para que nada de ruim lhe aconteça. Quantas vezes aquela voz interna já nos falou: não faça tal coisa, não vá por esse caminho. Nessas palavras, o Pai nos torna fortes. Compreendendo os seus ensinamentos do Evangelho, podemos nos armar contra o mal pela oração, pela perseverança no bem e por uma fé que não é cega. Umas palavras que são repetidas tantas e tantas vezes e que encerram a grandeza de uma poderosa oração. Amém. Muito legal, né? Bem abrangente, bem explicativa. Muito legal. A oração, ela
às vezes a gente tem que se interiorizar e até fazer oração por nós mesmos, mas essas orações que nós lemos, recebemos, que Kardec colocou aqui, que Chico nos passa, o que nos chega de alguma forma, uma oração, um texto de inspiração, pelos mais variados caminhos? Sim, pelos mais variados. Isso nos ajuda, né? De uma forma para que você, com aquelas lindas palavras, se interiorize e eleve seu pensamento também, né? Nós, espíritas, não usamos imagens, né? Não temos, como os católicos que utilizam imagens de santos, né? Os espíritas, evidente, temos em casa, até por uma certa, eu tenho em casa algumas imagens, até pelo catolicismo que está na nossa família. E uma vez a minha filhada, a minha sobrinha falou, pô, mas padrinho, por que essas imagens, né, elas às vezes não são nem reais do que foi essa pessoa no passado? Eu falei para ela, falei assim, muitos precisam de uma imagem, para que faça a ligação, né? Faça a ligação, como uma oração que a gente lê também. Então alguns precisam ter imagem, outros precisam ler, né? Para que se possa interiorizar. E foi, acho que talvez nisso Jesus deixou a oração para nós, para aqueles que leem e se interiorize, né? Entre no seu quarto em segredo e vá conversar com Deus e deixa a oração. Então você vê que a oração em si, ela ajuda-nos a ligar, né, com o alto. São lindas, né? E sempre quando nos chegam de alto teor, elevado a inspiração. Muito bom, bem colocado, Marcos. Agora vamos fazer mais uma pausa musical. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o Pai Nosso, e nós nos recordamos lá da oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, que é a mais sábia, a vossa vontade, na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então vejam vocês que é uma oração tão singela e tão profunda. E hoje a ciência vem confirmar os conceitos que Jesus colocou lá no Pai Nosso. E a nossa querida Anete Guimarães, ela bem observou e conseguiu fazer a analogia com aquele trabalho do teste do marshmallow, fazendo a analogia com a tentação. Não nos deixeis cair em tentação. O teste do marshmallow, ação de graças, é um trabalho científico maravilhoso, que durou décadas e que foi bolado por um psicólogo americano. O Guilherme, me ajuda aí, eu esqueci o nome dele agora, não sei o que, Michel. É só você colocar teste do marshmallow. Aí você vai ver o nome do psicólogo. E aí ele bolou esse teste que nós vamos descrevê-lo. Walter Mischel, que é o autor, o psicólogo. Então o teste foi feito para crianças de 4 a 6 anos, 4 a 7 anos de idade, e essas crianças eram filmadas após ser oferecido a elas uma unidade de um marshmallow. Lá na Alemanha eles têm o costume do marshmallow como doce, não? Tem. Aqui, porque aqui a gente dá preferência para pé de moleque de piranguinho, Maria Mole e gibi, cocada. Gibi, você lembra do gibi?
Você lembra? Do Gibi você lembra? Lógico que eu lembro. Gibi, Maria Mole. A Maria Mole vinha com um indinho, assim, às vezes grudado na Maria Mole. Putz, é verdade, tinha um indinho. Ou com um chiclete. Chiclete. E o indinho era tudo deformado, assim, porque a máquina de plástico não era muito boa, né? Vamos dizer assim, que não era lá essas coisas. E a gente adorava arrancar o indinho da Maria Mole. Sensacional. Na minha rua passava um cara com uma talhadeira quebrando lá, o quebra-queixo. O quebra-queixo. Martelo e talhadeira. E tinha também um sorvete, não sei se vocês lembram, um copinho de um sorvete com a Maria Mole dentro. Putz, é verdade, cara. Ou goiabadinha, e vinha uma colherinha plástica bem horrorosa, lembra? A goiabadinha. Goiabadinha. Olha só. Muito bom. E né, vale a pena a gente fazer esses comentários porque demonstra a cultura do local, né? Eu não vejo muita graça no marshmallow, mas os americanos veem, né? E aí, então, era oferecido uma unidade de um marshmallow para a criança e os colaboradores do trabalho científico falavam para a criança, olha, quando eu voltar, se você não comer, você vai ganhar uma segunda unidade do marshmallow. E a criança era filmada. Sem saber. Sem saber que estava sendo filmada. E isso durava 10 minutos, 15 minutos. Muito bem. Tem cenas dessas filmagens no YouTube, viu? Quem quiser assistir lá, vale a pena, né? Tem crianças que ficam perto do marshmallow, cheiram, passa a língua no marshmallow. Algumas comem e outras não, né? Bom, a maioria comia. 80% comia o marshmallow. Aí qual foi a ideia do pesquisador? Ele resolveu acompanhar o desenvolvimento ao longo das décadas as crianças que resistiram e que não comeram. Essas crianças tornaram-se alunos brilhantes, alunos destacados na fase da escola, depois na universidade, tornaram-se profissionais brilhantes nas suas empresas ou nas suas atividades individuais, né, vamos dizer assim. Tornaram-se pais exemplares e pessoas de um comportamento ético-moral muito, muito acima da média. Nossa, então eu acho que eu ia ter comido o marshmallow. Não, eu tenho certeza que eu tô fora desse programa aí, porque eu também teria comido, viu, Fábio? E aí, o interessante é você fazer a ANET, que tem essa capacidade, né, de você fazer a analogia desse experimento com o Pai Nosso, com o não nos deixeis cair em tentação, porque é uma tentação para a criança, não é uma tentação? Sim. E nós, perante as tentações, o que nós fazemos? O Chico falava que a tentação é que nem um cachorrão com os dentes de fora correndo atrás de você correndo dele, mas louco para que ele te alcance. Louco para que ele te pegue, é isso mesmo. A tentação é mais ou menos isso. Me pega. Me pega, né? Bem lembrado. Coisa ruim, né? Que você tem que evitar, mas você tá louco para ela te pegar. Impressionante, né? Pois não, Marcos? Não, mas eu até gostaria de fazer uma observação também, nós vamos até debater isso, né? Mas até já conversamos isso em um dos programas aí antigos, quando nós estávamos falando do perdão, né? Que o Pai Nosso, ele tem um trecho dele que é o único trecho onde o ser humano fala assim: perdoai as minhas dívidas assim como eu perdoo, né? Os nossos devedores. Os nossos devedores. Porque essa é a única... Na medida em que perdoamos os nossos devedores. Sim. É isso aí. Porque os demais, essa oração, né, dominical, as demais é louvar a Deus, pedir, né? Pedir algo. Mas a única forma que nessa oração que tem, perdoe as minhas dívidas. A troca, né? A troca. Uma contrapartida, que você vê a importância que Jesus dá ao perdão. Ao perdão. Né? Numa oração dessa, a importância que ele dá ao perdão como a chave do progresso.
E que bate com aquilo, com aquela famosa pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os benfeitores como Jesus entendia a caridade em seu tempo. Aí os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, ter olhos doces, não olhos amargos com as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Então, não à toa está no Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Tem várias e como não à toa, do perdão, sim, né? e não à toa está no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Sim. Porque se você atrasa a recompensa, se você resiste à tentação, você está atrasando a recompensa, entre aspas, que a tentação vai lhe oferecer, ou vai lhe seduzir. Em outros entendimentos. Exatamente. E então, se você atrasa essa recompensa, se você espera um pouquinho mais, então você vai conseguir superar aquela adversidade, e isso vai te trazer, vai fazer com que você tenha um espírito mais fortalecido, as virtudes mais solidificadas, né? Sem dúvida, isso mesmo. Lembrei de um caso da Alcione, do livro Renúncia. Da Alcione, opa, Alcione é sensacional. Ela É, maravilhoso, né? Ela viveu uma tentação com o Carlos Clenaghan, que era uma pessoa muito querida, né? Mas naquela situação onde ela veio para ajudar no resgate desse espírito imortal, ela não deveria esposá-lo. Não seria o plano, né, para a evolução daqueles dois espíritos imortais. Mas ele não era capaz de resistir a essa tentação. Ele queria esposá-la. E ele não enxergava dessa maneira, da mesma maneira como ela enxergava. E a resposta que ela deu para ele, numa das vezes que ele a colocou assim na parede, né, para que ele a esposasse, ela fala assim que dentro dessa vida aqui, o amorzinho que eles estavam vivendo, que eles poderiam viver entre casal e como espíritos devedores, era só uma semente. Mas quando eles conseguissem passar para o lado de lá, resistir a essa tentação e se melhorarem como espíritos, o amor que eles iam viver juntos era uma árvore esplendorosa. Seria uma árvore esplendorosa. Então eu lembrei dessa figura, né? Que às vezes na tentação você resiste a um prazer de uma semente, mas depois você tem a recompensa que é a árvore inteira, né? Com seus frutos, sua sombra e tudo mais, quando você sabe resistir. Sensacional, né, Fabinho? Bela figura, né? Ficou. Só Alcione mesmo, né, para dar essa exemplificação, né? Meu Deus. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Não tem nenhum comentário? Nem a nossa querida Luísa? Não? Eu separei aqui uma mensagenzinha da obra Vivendo o Evangelho, intitulada Tentação. É a mensagem de número 342. Você sabe qual que é o contrário de tentação? Tentação? Não tentação. Não tentação. Essa foi fraca, eu reconheço. Eu reconheço. Vamos esperar que pelo menos lá para o YouTube o nosso querido Guilherme faça a edição. Bruno Eustáquio, nos perdoe essa. Bota a foto do Tiririca na hora, né? Não só a retirada. Tem tacinha também, né? Tem tacinha, aí já começou a melhorar. Aí já estamos indo para Poços de Caldas. Bem, então, lá essa mensagem intitulada Tentação, o nosso querido André Luiz, ele assim se expressa: egoísmo afasta, caridade
aproxima. Então, quando temos um comportamento egoísta, as a pessoas se tentação, afastam de nós. Que é a tentação, né? Eu vou comer os 2 Danones. Eu não vou dar um pra você. Eu não vou dar um. Você não tá vendo? Você não tá vendo. Nenhum de nós nunca fez isso. Não. Nenhum de nós nunca fez isso essa semana. Eu nem sei porque eu tô lembrando disso. Danone, né? Pra nós era o máximo, né? Um Danone, né? E quando a mãe comprava aquela meia dúzia, né? A bandejinha. Então, eu comia 4 e dava 2 pro meu irmão. 2 pro meu irmão. O flan, né? Tinha um que era um flan. Lembra? Esse eu gostava. Orgulho impõe, humildade convence. O orgulhoso, ele não convence. Ele só é capaz de impor. É mais fácil, é tentador. Eu sou melhor que você. Não me importa a sua opinião sobre mim. Eu sou melhor que você. Agora, a humildade convence, né? Porque é pelo trabalho, pela persistência, pela perseverança, por não querer, por não ter um comportamento de arrogância, por persistir no bem. Então, a própria conduta convence. Cólera ataca, calma ajuda. Cólera, quando você está raivoso, você só sabe atacar as pessoas, né? Agora, a calma não. A calma já, né? Violência rompe, brandura liga. Olha só. É verdade. As pessoas que são brandos, as pessoas que são brandas, né? Elas são capazes de unir, de ligar, né? Vingança agride, perdão afaga. Olha só que interessante. Quando a gente parte para vingança, não deixa de ser uma agressão. Agora, se você perdoa, é o contrário, faz carinho. Faz carinho. Essa é para um país longínquo. Um país longínquo que não se aplica aos nossos compatriotas e a nós mesmos. Esperteza prejudica, honestidade constrói. Então, a esperteza, nós estamos vendo, né, os escândalos, né, decorrentes dos atos impensados dos nossos irmãos administradores, né? Eu digo irmãos administradores porque será que se nós estivéssemos no lugar deles, nós não faríamos talvez até pior? Eles não resistiram à tentação. Não resistiram à tentação, né? O brasileiro é esperto, né? E muitos talvez pensam, só tem essa vida mesmo, então eu vou aproveitar. Exatamente. Né? Então não sabem que a vida é uma só. A vida é uma só. Muito comum essa. Pode ler de novo essa daí, Marcelo? Por um benefício, esperteza prejudica, honestidade constrói. Vou pôr no meu WhatsApp. Pode pôr. Pode pôr. Irritação atrapalha, tolerância resolve. Olha só que interessante. Quando você fica irritado, nervoso, você se joga no chão, puxa os cabelos, faz escândalo, adianta alguma coisa? Não adianta nada. Agora, a tolerância não. A tolerância já busca as soluções. Imprudência complica, paciência facilita. Então, paciência, autocontrole diante das adversidades. Se você tem autocontrole diante das adversidades, você tem meios de mais facilitação da solução, né? Mentira perturba, verdade
esclarece. Ódio desagrega, amor une. A transformação é a melhor defesa contra as sugestões inferiores. A transformação moral é a melhor defesa contra as sugestões inferiores. Pois a tentação mais perigosa não é a que vem de fora. A tentação mais perigosa é aquela que nasce dentro de você. Essa é. Você está fazendo o curso lá de Reforma Íntima? Vai começar no segundo semestre o curso do primeiro aprendizes, vai ser o curso de Reforma Íntima no segundo semestre. Ah, tá, no segundo semestre. E é com a irmã Dulce Valinhos? Eu acredito que sim. Porque ela está fazendo um curso lá, né, de aprendizes do Evangelho. Ela dá o segundo aprendizes do Evangelho. No segundo. Ainda não tem o programa de como vai ser. E aí no segundo semestre vai ser... Vai ser o Reforma Íntima para o primeiro aprendiz. Eu achei interessante essa daqui, né? Porque a transformação moral é a melhor defesa contra as sugestões inferiores. No futebol a gente diz, né, que o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque, né? Então, quer dizer, o ataque aqui seria a defesa. A defesa seria a transformação moral. A transformação moral é a melhor defesa contra as sugestões inferiores. Pois a tentação mais perigosa não é a que vem de fora, mas aquela que nasce dentro de você. E é uma bela figura essa que o Chico fala, né? Do coração, do cachorro, né? Sensacional. Ele fala uma outra coisa também muito legal. Ele fala assim, que os pensamentos ruins, né, passam pela sua cabeça. Mas eles devem passar que nem passarinho. Eles não podem fazer ninho na sua cabeça, né? Isso é uma outra figura que eu acho muito interessante, porque às vezes é impossível você não pensar em alguma coisa. Mas pensou, mudou, vai pra frente. Outras coisas vão, né, vai. Você deixa fazer ninho só aquilo que é útil, que interessa, que é bom. Chico é demais, né? Fazer esse ninho é demais, né? E muitas vezes esse ninho é feito porque nós temos receptividade, nós facilitamos. Falou, nasceu de dentro de nós. Aí é o que a gente gosta, né? Nasceu dentro de nós. É o que a gente quer. Tem pessoas que nem só deixam fazer ninho, como também deixam fazer até uma casa de João de Barro. Aquelas bem duras mesmo. Que... Quantas vezes? Vamos fazer mais uma pausa? Aí vamos fazer mais uma pausa musical e em seguida retornaremos com mais reflexões sobre o tema. Voltamos então com o programa Momentos Espirituais e hoje discutindo sobre o capítulo 28º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E gostaria de ouvi-lo então, Fábio. Você separou aí alguns apontamentos? Sim, Fique à vontade, você tem mais 30 minutos para o próximo intervalo, que vai durar uma semana. Tá bom. Eu trouxe aqui algumas palavrinhas da poetisa Alta de Souza. Chama-se, um poema, né? Chama-se Mensagem Fraternal. Ela fala assim, ó: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado.
ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Eu acho que vale a pena comentar isso que nós lemos aqui, porque além de ser bonito, né, é muito profundo. Então vamos lá, na primeira frase, ela fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas, ou seja, as mais simples, aqueles pensamentos mais, né, do coração, mais singelos que você emite, são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ante o silêncio da força que interpelas. Deus não me ouve. Às vezes a gente tem a sensação de que não estamos sendo ouvidos, não está acontecendo aquilo que nós pedimos, etc. Aí ela fala assim, ó: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Porque às vezes a gente pensa que subir no templo, que ir lá no altar, ou que sentar no banco de um determinado templo religioso, vai nos levar para perto de Deus, né? Mas o que Jesus fala? Fecha a porta do quarto. Olha só, tem a ver com o que ela está falando aqui ou não? Volve ao templo interno e abandonado. Essa sim é a mais alta de todas as capelas. Porque ali dentro você está sozinho com Deus, né? Jesus falava: ore em segredo ou em secreto. E aí, quando você ouve o teu coração, quando você está lá dentro do seu templo interno e abandonado, aí sim as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Aí você vai perceber as respostas. Vocês lembram daquela passagem que o Haroldo conta da irmã Dulce? Não era a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim, um repórter chega para ela e fala assim: como é a sua conversa com Deus? Exato. Né? Você lembra, Marcelo, direitinho, para contar? Pode falar. Não, porque eu corto uns pedaços, você lembra de mais detalhes, se você lembrar. Eu acho que você se lembra também. Pode falar, que aí se for assim, preciso... você complementa, tá? Assim, como você conversa com Deus? O que você fala para Deus quando você ora? Ela fala assim: eu não falo nada, eu só escuto. Exatamente. Mas nunca não acabou aí a conversa. Aí ela falou assim: você só escuta Deus então? E o que ele fala para você? Ela falou assim: ele não fala nada, ele só escuta. Então, ele não fala nada porque ele tem coisa mais importante para fazer, né? Então é uma mensagem... Gravitação universal. É uma mensagem maravilhosa, né? Se você for pensar, eu não falo nada para Deus, eu só escuto. E ele não fala nada, ele só escuta. O que significa isso? Que é uma mensagem de falar, né? É uma mensagem de comunhão. Então, eu estou em comunhão com Deus, é isso que ela falou, né? Eu estou em comunhão com Deus, você está em comunhão comigo. Estamos em comunhão, não precisa falar, né? É uma mensagem maravilhosa. Quer falar? Não, eu só queria lembrar que, por exemplo, quando um paciente está sendo anestesiado, o último sentido que aparece, porque ele vai adormecendo, então ele não vê mais nada, né? Não fala mais nada, tal, tá ficando inconsciente. Mas ainda ele escuta. O último sentido que desaparece antes da anestesia se aprofundar é a audição. Aí quando o paciente volta da anestesia, o primeiro sentido que ele recobra é a audição. Que coisa, né? E quando o nosso corpo para de funcionar, também é a mesma coisa. O último sentido a se perder é o sentido da audição. Que coisa, né? Então isso tem a natureza está nos falando alguma coisa, né? A natureza está nos falando alguma coisa. Ouve o teu coração em cada prece. Ouve o teu coração. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Ele não fala nada, ele só escuta. Eu também não falo nada, só escuto.
ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. A consolação é uma força eterna, né? Quando você se sente consolado, nada te para. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Não é só bonito, né? É muito mais do que isso, né? É muito profundo, né? Eu até gostaria que o Guilherme, se ele pudesse olhar no dicionário, o que é redenção. Porque é bonito falar assim, a linguagem pura e peregrina. É uma linguagem que caminha, né? A voz de Deus. É uma linguagem que caminha, ou seja... que nos impulsiona. Exato, e é uma linguagem que evolui. Porque quando você caminha, você galga, né? Passos. Vai para frente. Vai para frente. É o ato efeito de redimir. Significa libertação, reabilitação. Reabilitação. Então é da voz de Deus em luz de reabilitação. Ou seja, ele te cura, ele te renova, ele te restabelece, ele te põe de pé de novo. É muito bonito. Te restaura. Te restaura. Então essa mensagem é... Eu aprendi a gostar de poesias depois que eu ouvi essa mensagem aqui. Sem dúvida. É muito bonito. Eu gostaria de ler uma também. E até, vamos lá, Marcos. Vocês, essa daí é legal, é a hein? oração de Santo Agostinho, né? Que Santo Agostinho, ele chegou a ser um bispo muito influente na época dele. Estou até lendo aqui. Ele viveu na cidade de Hipônia, que fica no norte da Argélia. Hoje não existe mais essa cidade. E ele viveu... foi lá que ele nasceu, né? Hipônia, né? Lá norte da Argélia. Uhum. Depois, quando ele se tornou cristão, muito tempo depois, que a mãe dele, aquela que é considerada Santa Mônica, né? Ela era cristã. Ela já era cristã, ela já seguia os ensinos de Jesus, e ela orou durante quase 30 anos por ele, para que ele se transformasse. Então veja você, né, como que é importante a perseverança na oração. Uma força da oração. Porque ele era meio playboy da época, entendeu? Uhum. Ele não estava nem aí com as obrigações divinas, com as leis de Deus, etc, etc. E a mãe, muito triste, pedia incessantemente para ele encontrar a luz do caminho. E aí... Só que aí, nesse meio tempo, não sei em que momento, eles se transferem para a Itália. Não sei exatamente se é Roma ou Milão, nessa região aí. E aí, num determinado momento, é que ele encontra-se consigo próprio, vamos dizer assim. E ele viveu entre 354 e 430. Exatamente. E ele é considerado um dos pais da igreja, né? Sim. É um bispo muito influente. E ele deixa essa belíssima oração, que é muito consoladora. Muito consoladora. E a gente vê um cristianismo primitivo, muito... A pureza, que é muito aproximada ao nosso espiritismo. Porque a linguagem, elas são muito semelhantes. Então, o que diz Santo Agostinho sobre a morte? A oração de Santo Agostinho sobre a morte. Ele diz assim: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado.
Porque eu estava fora dos seus pensamentos, agora estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Que lindo, né? Demais. Super consolador, né? Isso aí é belo demais. Isso me faz lembrar aquele poeta português que tinha várias personalidades, como é que ele chama mesmo? Aquele poeta super famoso português, não, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, não me lembro exatamente em qual momento, ele diz assim, que a morte é a curva da estrada, morrer é apenas deixar de ser visto, né? Que faz sentido, né, com o que está escrito aí, né? Muito bem, então, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma consideração? Guilherme, amigos, o poema da gratidão. Então vamos lá. Vou pedir para vocês perdoarem as eventuais imperfeições, mas vamos deixar então essa mensagem intitulada Poema da Gratidão, que é uma mensagem, uma oração muito bonita, e foi psicografada pelo espírito de Amélia Rodrigues, que foi uma educadora da Bahia, e que o nosso querido Divaldo, com muita frequência, termina as suas exposições doutrinárias com este poema da gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, e que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante dos meus olhos, diante da minha visão, eu detecto cegos que se debatem na multidão, que choram na solidão, que sofrem na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Muito obrigado pela música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz e pela tua voz, pela voz que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que trabalham, mãos que agasalham, mãos que semeiam, mãos de ternura que libertam da amargura,
pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, e que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho de dor, um grabato, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe ou de pai, de marido ou de esposa, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem aí eu me queixarei, nem aí eu me rebelarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Então, para nossa despedida, gostaria de dedicar esse nosso programa a todos os corações que se encontram entristecidos pelos mais variados motivos, e que essas preces possam servir de estímulo e de alento a esses nossos irmãos. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Boa noite a todos, foi um prazer grande estar com vocês. Que Jesus abençoe todos os lares. Até a próxima semana. Boa noite a todos, foi um prazer realmente estar compartilhando com vocês esse momento. Uma excelente semana a todos, os nossos entes queridos, amigos, ouvintes. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade de vir aqui aprendermos juntos. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem. Se Deus quiser, obrigado, Fábio, por sempre não falar o que eu vou falar antes. Dentro do